Ah, você que errou? Então, desculpa. Então, deputado Daniel Silveira, porque está Oliveira aqui. Bom, primeiro eu gostaria de cumprimentar todos da comissão. Eu queria fazer tecer um comentário muito simples. Com certeza já ouviu falar sobre Joseph Goebbels. Esse marqueteiro nazista, ele tinha a mania de pulverizar, de fazer ressoar uma mentira o tempo todo para que a grande mídia pulverizasse isso também até que se tornasse uma verdade. E eu não tenho nada contra o jornalista, de maneira alguma, simplesmente prestando o trabalho dele, como ele acredita. No entanto, eu queria perguntar se o senhor recebeu algum tipo de papel ou e-mail eletrônico que comprove, de fato, a materialidade desse fato que o senhor está carregando e está trazendo à sociedade brasileira, porque isso é muito sério. Quando o senhor coloca as mãos ou coloca uma opinião e torna isso público de um assunto como a Lava Jato, que vem tentando desmantelar a maior quadrilha, se não da história do Brasil, da humanidade, talvez em corrupção, se o senhor pode comprovar essa materialidade. Porque se o senhor pode comprovar, nós podemos supor que foi a equipe do senhor ou o senhor que invadiu. Se pode comprovar a materialidade, e vejam bem, atentem ao que eu estou dizendo, que nós podemos supor, já que o senhor pode afirmar a autenticidade do material. Se não pode afirmar, o senhor recebeu, então, de terceiros, como afirma. E se recebeu de terceiros, por que levantar um site e levar aos jornais, ou não ao órgão independente, para que seja feito um inquérito e se abra uma investigação decente sobre o caso, ao invés de gerar essas narrativas falaciosas no Brasil inteiro, para tentar descredibilizar um ministro que vem atuando de forma veemente, com competência, contra o crime organizado e contra a corrupção na política brasileira? As perguntas são muito simples. Se o senhor comprova essa materialidade, pode afirmar que são reais, resta-nos claro que podemos supor que o senhor e uma equipe invadiu. Se o senhor não... Não, isso não tem graça. Isso não tem graça nenhuma. Não tem nenhum palhaço aqui. Isso não tem graça nenhuma. Deputado, conclua, por favor. Se o senhor pode... Não, ainda estou dentro do tempo. Sim, estou dentro do tempo ainda. Eu estou pedindo para o senhor concluir. A seriedade do assunto é muito grave. Se o senhor se mete em um assunto de política interna a levantar esse tipo de bandeira, sem comprovar isso é um crime, pô. É um crime contra uma nação inteira, que acredita em uma operação que pode, de fato, desmantelar. Tínhamos aqui pessoas parlamentares aqui que estavam defendendo terminar com a Lava Jato. É claro, estão sendo investigadas, pô. É claro que quer terminar com a Lava Jato. É muito fácil, né? Não? Farinha pouca, meu pirão primeiro, né? Assim que fala? Então, eu queria perguntar ao senhor se o senhor pode comprovar, de fato, essa materialidade. Não vou nem comer meu tempo todo. Se o senhor puder comprovar, a gente vai poder supor... a Comissão de Segurança, eu peço ao senhor também, que o senhor falou na rede social que iria. Eu estou até com um vídeo aqui no Twitter aberto. Se o senhor vai confirmar a nossa ida lá, pô, foi aprovado, o senhor pode ir até lá. Ou seria só aqui? Está aqui, ó. É até bom mostrar, está aqui, ó. Se pegar aqui a câmera aqui, eu vou mostrar que está aberto aqui, ó. Aqui nesse vídeo ele confirma que vai lá. Então, se o senhor puder ir lá também, seria de bom grado a gente poder conversar lá. Obrigado, deputado Daniel Silveira. Quero convidar a deputada dele, Perpétua... A página oficial dele. Por favor, deputada Alice, vamos lá. Deputada Perpétua, por favor, tempo de... Presidente, não falei. Vamos ajudar, nós já estamos há mais de 6 horas, está todo mundo cansado, né? Tá. Vamos lá, 3 minutos. Falou não. Ela está falando como líder. 3 minutos. Inclusive, eu estou inscrita também, né, presidente? Sim, posso 3 usar, minutos. Inclusive, não vai ser necessário, mas posso usar os 2 tempos. Senhor presidente, primeiro saudar o jornalista Glyn, pela coragem de ter vindo aqui, Glyn, e prestar solidariedade a você e à sua família, pelas ofensas que você tem recebido, pelas ameaças de morte. Aliás, você nem precisaria ter vindo aqui. Você veio porque você tem interesse de também esclarecer as coisas. Mas eu percebi aqui o quanto você foi desrespeitado por alguns. Então, eu quero parabenizar você pela sua coragem. Coragem que o ministro Moro não teve quando o cerco se fechou em torno dele. A imprensa inteira está divulgando desde ontem que o ministro Moro fugiu do debate da Comissão de Relações, aliás, da Comissão de Constituição e Justiça. E está nos Estados Unidos, fazendo o que eu não sei, porque a agenda dele também está secreta. Hoje eu peguei a matéria da Folha de São Paulo,
e li ela na tribuna da Câmara, e inclusive pedi explicações ao Ministério da Justiça por que o ministro Moro está nos Estados Unidos com uma agenda secreta sem ser divulgada. Ministro não tem agenda secreta. Ministro usa recursos públicos e ele tem que prestar esclarecimento e informações sobre a sua agenda. Então, estou pedindo por escrito essas informações. E eu, sinceramente, eu desconfio, Glenn, que no meio dessas informações que ainda virão a público, como você mesmo disse para uma colega parlamentar aqui, que ela vai se arrepender de ter pedido para você divulgar os áudios, eu desconfio que ali, em algum momento, vai aparecer um dos crimes de lesa pátria do ministro Sérgio Moro, por ter entregado o país a interesses estrangeiros. Eu não tenho dúvida que ali pode, sim, aparecer um crime contra a soberania nacional, porque não tem explicação para o homem quebrar as empresas nacionais, inclusive a nossa soberania nesse processo todo. Eu acho que ainda vai vir coisa. Eu queria, então, jornalista, duas informações apenas. Você, como jornalista, mas também como advogado, especialista em direito constitucional, eu tive curiosidade de saber, e, aliás, só para relembrar aqui, você, como jornalista, não está cometendo crime nenhum pela Constituição brasileira e você não tem que dizer fonte nenhuma, porque a Constituição te garante. Quem desconhece isso não conhece a realidade ou não conhece a Constituição brasileira. Só perguntar para você, qual foi a reação que você teve quando você viu tanta coisa, tanto crime chegando na sua mão e a sua responsabilidade de ter que tornar isso público para a sociedade brasileira? O que você está divulgando é de interesse nacional. Segunda pergunta, o que você está achando da perseguição aos jornalistas no Brasil, no governo Bolsonaro? Inclusive, hoje, o âncora da Band, Fábio Panuzzi, se solidarizou com vários perseguidos, como o Paulo Henrique Amorim, do Domingo Espetacular, o Vila, da Jovem Pan, e a Raquel, do SBT. Eu nem concordo com tudo que eles dizem, mas acho importante ser solidário, inclusive agora. Queria ouvir a tua opinião, Glenn, como jornalista, sobre essa perseguição aos jornalistas brasileiros. Muito obrigada. Antes de passar para o nosso convidado, que pediu para que a gente fizesse 2 blocos novamente, porque ele precisa responder algumas questões, eu chamo o deputado Marcel Van Hatten. Sim, mas eu estou atendendo a um pedido do convidado, porque ele disse que precisa responder algumas questões que foram colocadas. Eu posso responder e vamos fazer mais um bloco para mim. Podemos fazer todo mundo de uma vez? Porque tem muitas acusações, muitas questões que acho que deve responder. Não, pois é. Eu estou atendendo um pedido. Então, assim, o deputado Marcelo Van Hatten não está presente, o deputado Luiz Miranda também não está presente. A gente convida o capitão Alberto Neto pelo PRB e, na sequência, então, nós passamos para a resposta do Glenn e fazemos o último bloco, tem mais 5 deputados. Tá bom? Senhor Glenn, aqui. Senhor Glenn, aqui. Pela liderança do PRB, 5 minutos. Obrigado, presidente. Senhor Glenn, primeiro eu quero que o senhor saiba que a maioria das opiniões que estão sendo citadas aqui não é a maioria da população brasileira. O senhor falou várias vezes aqui que está indignado como é que um ministro, hoje ministro, mas da época era apenas um juiz de primeira instância. Como é que um juiz de primeira instância conseguiu influenciar todo um processo? Senhor Glenn, eu acho que o senhor desconhece o processo legal brasileiro. Porque, por exemplo, o ex-presidente Lula, ele foi condenado na primeira instância, foi condenado na segunda instância, foi confirmado a prisão dele no STF por ministros, inclusive colocados por ele. Então você concitar que um juiz de primeira instância, que na época não era político, não era ministro, não era nada, era um juiz de primeira instância, conseguir influenciar todo um processo é muita fantasia.
sabe o que está aparecendo? O senhor, como jornalista, quer muita mídia. Quer criar um grande circo aqui para ganhar fama no seu jornal. Só para o senhor ter ideia que, às vezes, o veneno, quando você quer entregar para uma pessoa, você mesmo pode ser envenenado. Por quê? Porque existiu, logo depois das suas acusações, deixando claro que ilegais, porque hackear, entrar no celular de outra pessoa é crime, isso tem que ficar claro. Nós não podemos utilizar um crime para poder justificar uma outra ação penal. O senhor foi acusado por outro site, de outros hackers, chamado Pavão Misterioso, o senhor tem ciência disso? Onde acusa, que eu não acredito que seja verdade. Silêncio, por pois favor. É isso que eu estou falando. Silêncio. Eu não acredito que seja verdade. É aí que está a questão. Que acusa o senhor de comprar o mandato de um parlamentar, de estar pagando uma pensão para um ex-parlamentar. Acusa o senhor disso. E eu não acredito que seja verdade. Como também não acredito dessas acusações, porque qualquer pessoa pode entrar no aplicativo e criar várias mensagens, e como o senhor não teve a coragem realmente de colocar em pratos limpos tudo que foi realmente revelado, como diz Vossa Senhoria, o senhor não teve a coragem de colocar os fatos. Então, meias verdades, senhor Glyn, são mentiras. Meias verdades são mentiras. Então, assim como... Porque amanhã, senhores, vão estar aqui, qualquer pessoa vai chegar, eu entrei no celular do deputado fulano de tal e estou acusando e vou colocar na mídia. Eu vou expor para o Brasil todo, qualquer parlamentar aqui. Isso não é saudável, isso não é democrático. Primeiro tem que ser investigado, periciado, comprovado, aí sim, daria toda a credibilidade para Vossa Senhoria, que não foi o caso. O senhor vem com meias verdades, vem com acusações, utilizando ações criminosas de hacker para poder soltar criminosos que roubaram a nação, que assaltaram esse país, que levaram esse país para o buraco, que hoje temos muitos desempregados, temos pessoas passando necessidade, porque pegaram o nosso dinheiro, o nosso recurso, levaram para Cuba, levaram para Venezuela. O ex-presidente do Peru se suicidou só pela corrupção, pela vergonha que ele estava passando no país. Então, meias verdades, senhor Glyn, é mentira. Assim como o senhor está sendo acusado por um hacker que também eu não acredito, o senhor não pode vir aqui nessa casa com meias verdades, falando que depois vai falar o restante, com informações não periciadas. Nós não podemos admitir isso. Essa casa tem a responsabilidade de conduzir essa nação, e nós temos que conduzir com verdades. O ex-presidente Lula foi condenado na primeira, segunda e todas as instâncias, e isso tem que ser respeitado. Passou por um processo legal, e um juiz de primeira instância não tem essa autonomia de influenciar toda essa nação. Agradeço ao líder do PRB. Passo agora, então, para as considerações que ainda não são finais, porque teremos um pequeno bloco na sequência e vamos encerrar a audiência. Deputado não, né? Jornalista Glenn, para fazer as suas considerações. Então, grande maioria das acusações e coisas que já foi dito, já respondi, infelizmente, os deputados que expressaram essas acusações não estavam aqui, então estou totalmente feliz pela oportunidade para responder de novo, porque acho que é muito importante. Então, vamos começar com essa declaração que esse deputado aqui agora anunciou, que as pessoas me defendendo não é a maioria da população. O deputado já fez uma pesquisa perguntando o que a população brasileira pensa sobre nossa reportagem. Acho que não. Não, Desculpa, estou falando, deputado. Muito obrigado. E acho que tem muita evidência já que tem muita mudança na opinião pública. Por exemplo, a jornal da centro-direita Estadão, de São Paulo, eu acho que você conhece esse jornal, fica, nos últimos 5 anos, aplaudindo Sérgio Moro.
Mas depois, nossa reportagem, eles publicou um artigo falando que Sérgio Moro deveria renunciar seu cargo público e Deltan deve ser afastado, porque as revelações são tão graves. Tem uma outra revista, chamamos isso Veja, que também fica nos últimos 5 anos aplaudindo, apoiando o Lava Jato. Sérgio Moro é nosso herói. Na primeira semana depois da nossa reportagem, publicou um artigo denunciando mais grave do que nós denunciamos, com uma capa, mostrando a imagem do Moro sendo destruído. Também tem um homem brasileiro que é o presidente do Senado, o nome dele é Davi. E hoje ele disse isso sobre Sérgio Moro. Ele fala para a maioria da população, ele disse isso, aspas. Na política, se fosse como deputado ou senador, estava no Conselho da Ética, estava cassado ou estava preso. Do ponto de vista ético, Moro ultrapassou, porque o juiz não pôde conversar com o procurador. Essas são as pessoas que já mudaram radicalmente que eu estou pensando sobre o juiz Sérgio Moro e também a Força-Tarefa da Lava Jato por causa da nossa reportagem. Para meus amigos aqui, os deputados do partido, do governo, seus colegas já fizeram todas essas acusações, mas eu vou responder de novo. Acho que o deputado que me acusou de cometer o crime não está aqui, se não me engano. Vossa Excelência está aqui, muito bem. Acho que é um comportamento bizarro acusar alguém de cometer um crime sem especificando qual crime a pessoa cometeu. Muito mais bizarro é fazer essa acusação sem evidência nenhuma. Se Vossa Excelência tem evidência que eu cometi um crime como Vossa Excelência me acusou, você deveria ir para a Polícia Federal e apresentar essa evidência. Acho que você deve fazer. Vou falar mais uma coisa. Vossa Excelência por isso que não pode disse estar com alguma Moro. coisa totalmente errado. Presidente. Não fez ameaça. Não, peraí. Por favor. Uma questão de respeito, Então vamos Por falar favor, de deputado. crimizinho falou. também. E por que ele Deputado também Daniel. não foi à Polícia Parlamentar não Federal, tem então? imunidade, Deputado, mas essa deputado cara, Daniel, gente. olha, questão de respeito, é uma eu questão de respeito. peço que todos, convidado tá respondendo. eu peço que todos ouçam as considerações do nosso jornalista, por favor. Obrigado, presidente. Convidado. Eu fiquei 15 minutos com muito respeito escutando acusações. Mas o senhor muito debocha graves da nossa cara. O senhor está contra debochando mim. da nossa Estou cara. só pedindo- Não tá não, ele tá respondendo. Uma pessoa de criminoso não é Tá debochar, não, né? debochando não, Mas ele Todo tá mundo respondendo. tratou com respeito, não, tá debochando. Aqui, ó, mas Tá Rosário respondendo. falando que é Eu já, nosso por favor. jornalista. Não, tá respondendo. Gente, olha, vocês me desculpem, mas esse tipo de comentário é para quem quer tumultuar o fim da audiência. Nós não vamos permitir isso. Não vamos permitir. Por favor, vamos ouvir o jornalista Glenn. E, por favor, deputado, seja paciente, porque estou chegando Sou para paciente, senhor você. Glenn. Sou muito Excelência, paciente, na muito verdade. logo. Sou muito Então, o deputado disse que se eu fizesse nos Estados Unidos, que eu fiz aqui, eu vou ser preso. Na realidade, em 2013 e 2014, eu já fiz exatamente nos Estados Unidos que estou fazendo aqui. Eu publiquei documentos segredos, milhares dos documentos segredos. Eu não era preso. Eu recebi todos os prêmios no jornalismo nos Estados Unidos que todos eles têm, porque os Estados Unidos, exatamente como o Brasil, tem uma Constituição. Essa Constituição garantia, protege a liberdade da imprensa, uma imprensa livre que exatamente estamos fazendo. Então, é muito estranho para ouvir alguém falando, se você fizesse
que você fez aqui nos Estados Unidos seria preso, porque não estou preso. Eu estou visitando os Estados Unidos o tempo todo. Recebemos prêmios para o jornalismo que eu fiz exatamente como estou fazendo aqui. Então, para esse deputado aqui. Sobre essa questão, sobre quem financiou nossa veículo de mídia, isso é informação totalmente pública, pode usar Google e vai encontrar. Nós estamos financiados por uma ONG nos Estados Unidos que chama First Look Media e também para nossos leitores brasileiros. Isso é que financiou nosso site. Sobre se os documentos são autênticos, eu já expliquei como conseguimos verificar que os documentos são autênticos. Usamos as mesmas métodos jornalísticas que usamos na casa de Snowden quando recebemos o arquivo com milhares de documentos e conseguimos verificar antes de publicarmos. Usamos os mesmos métodos aqui, mas se você não me acredita, escute que o Folha de São Paulo disse, o maior jornal no Brasil. Eu sei, tem, para alguns, só o antagonista tem credibilidade, mas por outros, tem outros jornais que têm credibilidade. E o Folha de São Paulo disse o seguinte, antes de eles publicaram os documentos. O site do Intercept Brasil permitiu que o Folha tivesse acesso ao arquivo que diz ter recebido de uma fonte anônima. Nos últimos dias, repórteres do jornal Folha de São Paulo e do site do Intercept Brasil trabalharam lado a lado pesquisando as mensagens e analisando seu conteúdo. Ao examinar o material, a reportagem da Folha não detectou nenhum indício de que ela possa ter sido adulterado. Os repórteres, por exemplo, buscaram nomes de jornalistas da Folha e encontraram diversas mensagens que, de fato, esses profissionais trocaram com integrantes da Força-Tarefa nos últimos anos, obtendo, assim, um forte indício da integridade do material. A mesma coisa foi concluído para o Band News e Reinaldo Azevedo, um jornalista que acho que não é comunista, não é de esquerda, que também publicou documentos e agora vai entrar essa reportagem, mais um veículo grande mídia, que obviamente tem confiança muito alta que os documentos são autênticos e até agora, como o Folha também disse, o ministro Moro nem Deltan nunca alegou que nenhum documento que nós publicamos era alterado em forma nenhuma. E, obviamente, seria muito fácil para ela mostrar isso. Também o deputado disse que todos os deputados aqui me defendendo nosso jornalismo, são acusados da corrupção. Isso é uma acusação. Alguém disse isso. Ok, alguns, tudo bem, tem muitos deputados dentro dessa sala defendendo a imprensa livre que não é acusado de nada. Também o deputado disse que o Sérgio Moro é nosso herói nacional. Eu disse antes que alguém pode acreditar que Sérgio Moro fez coisas boas para esse país e, no mesmo tempo, como o presidente do seu Senado disse hoje, que ele também quebrou a lei. Exatamente como alguém pode acreditar que o Lula fez coisas boas para esse país, mas, no mesmo tempo, talvez ele também fez alguma coisa corrupta. Essas duas coisas podem combinar. O fato que Sérgio Moro fez coisas boas para esse país não significa que ele ganhou impunidade, exatamente como o fato de Lula fez isso. Daniel, por favor. Daniel, por favor, Daniel. Agora, olha, por favor, não, senhor. Não, senhor. Não tem tréplica, não Olha, tem quem tréplica. fala agora... Não, Daniel. Você chegou agora na audiência... O senhor chegou agora na audiência que atrapalha. Não vai não. O senhor já falou. Por favor, está cortado já. Dá licença que quem está falando agora não é o senhor. O senhor já teve o tempo de falar. O senhor foi ouvido, agora vamos ouvir o nosso convidado, por favor. É só respeitar o regimento.
Daniel, por favor, cumpra o regimento e ouça, deputadas, por favor, deixa eu falar, por favor. Então, eu acho que é importante para entender como o jornalismo funciona. Jornalistas não entregam nosso material jornalístico para a polícia, muito menos quando a polícia é comandada por o Sérgio Moro, que é o assunto do nosso jornalismo. Todas as redações, inclusive nós e Folha, temos especialistas. Obviamente, não vamos publicar nada sem verificando que são autênticos. Para concluir, eu quero falar que é sempre verdade em todos os países no mundo democrático, que o governo e as pessoas mais poderosas odeiam jornalismo. É exatamente porque nós levamos transparência para o que eles estão fazendo. E exatamente por causa disso, a Constituição protege e garantia a liberdade da imprensa e uma imprensa livre contra os ataques que o Sérgio Moro e o partido do governo está tentando fazer. Mas, como eu disse antes, ninguém tem medo do seu partido. Ninguém tem medo do seu partido. Nossa redação dos jornalistas, que são brasileiros, estou agora trabalhando com essa reportagem e vai continuar publicando documentos até o final e nem seu partido, nem o governo do Bolsonaro, nem Sérgio Moro pode fazer nada para impedir isso. Essa reportagem vai ser feita. Bom. Olha, vamos então... Deputado Daniel, o senhor já falou, por favor, por favor. Olha, vamos então ao último bloco. O deputado Capitão Augusto, eu já informei aqui, não adianta querer tumultuar a audiência. Não adianta. Bom, vamos dar sequência. O Capitão Augusto. Não adianta. Ó, ao último bloco, por favor, último bloco, por favor. Não adianta, nós vamos encerrar. O nosso convidado poderia, mais de 6 horas, o nosso convidado poderia ter... ele fez questão, ele falou assim, eu perguntei ele algumas vezes, ele falou assim, eu faço questão de ficar até o final. Só falta um bloco. E vou dizer mais, nós, para mostrar a boa vontade deste presidente e do convidado, 4 deputados que se inscreveram após o prazo vão falar. O deputado Éder Mauro, o deputado Reginaldo Lopes, o deputado Chico D'Angelo e o deputado Zeca Dirceu. Esses falarão, além da deputada Luziane Lins, que estava inscrita, que está inscrita, do deputado Paulo Teixeira e deputado Túlio Gadelha, que preferiram falar no final. Então, nós vamos fechar com esse, para mostrar a boa vontade da presidência, mas também para mostrar a disposição, encerramos aqui, acabou. Então, esses vão falar. O Glenn faz as últimas considerações, eu quero, assim, agradecer, porque ele poderia ter se negado, já que isso aqui está fora do acordo inicial. Mas eu quero agradecer a sua disposição de ficar até o final. Então, a gente vai passar e peço rigor no tempo e peço mais, que os deputados se contenham para que a gente termine esta audiência pública da forma como começamos. Creio que prestamos um grande serviço à população brasileira. Então, com a palavra, delegado Éder Mauro, por 3 minutos. O deputado Reginaldo pediu para trocar e ficar na minha frente. Se houver acordo, não tem problema. Eu vou relatar um processo de Brumadinho no plenário, rapidinho. Tem acordo.